E aí depois. Ah, agora voltou. E então eu tenho me dedicado muito. O Otávio está aqui, pode confirmar isso, não é, Otávio? Quantas vezes a gente fez aí alguns Sim, trabalhos juntos, né, com o consórcio. exatamente. E agora, né, com o tema da inteligência artificial e da tecnologia, eu participo também da Meta-Rede TIC Brasil Mulheres, né? As meninas aqui também, a Lorena, a Lisiane. Sou colunista no ensino superior, autora do livro Layouts Criativos para Aulas Inovadoras. Quem não conhece meu livro tem que conhecer. Eu trabalho com espaços de aprendizagem, com metodologias adequadas para diferentes espaços de aprendizagem. Sou mentora no programa já de formação docente de Harvard Business Publishing há 3 anos e trabalho com consultoria educacional, né? Eu faço palestras, oficinas, workshops nas instituições de ensino para capacitação docente, formação docente e enfim. Então, isso é só um pouquinho de mim, né? E nós vamos falar então da questão das metodologias ativas. Então, vejam só, todos nós já sabemos que metodologias ativas vieram justamente para promover autonomia e independência nos nossos estudantes, uma capacidade de autogestão, de autorregulação, né, de autodirecionamento para suas atividades estudantis, para seus estudos. E para desenvolver, né, engajamento desse estudante, motivação, descobrir qual é a sua motivação intrínseca, e aí nós trazemos por meio das metodologias a motivação extrínseca, porque os métodos são atrativos, vão ao encontro dos nossos objetivos de aprendizagem, dos resultados de aprendizagem, né, de avaliação que queremos como evidência dessa aprendizagem. E aí o foco é a promoção do pensamento crítico, do pensamento reflexivo, do debate, da crítica mesmo. Nós vimos que a partir do século XXI, a competência do pensamento crítico reflexivo sempre vem encabeçando a lista das competências, né? O desenvolvimento da comunicação, da escuta ativa, do trabalho colaborativo, da empatia, e aí uma série de outras questões que também estão relacionadas com as competências socioemocionais, psicomotoras. Então, a ideia é promover mesmo o maior engajamento dos nossos estudantes por meio de metodologias diferenciadas e que vão ao encontro, principalmente, dos nossos propósitos educacionais. Quaisquer metodologias atendem às nossas necessidades? Não, nós temos aí um leque de metodologias e nós precisamos olhar o perfil da turma, o perfil do curso, o tempo, né, em que esse curso é, se desenvolve para saber qual metodologia se adapta melhor a esse tempo, a essa gestão desse tempo, para aquilo que precisa ser entregue, apresentado. Então, nós temos aí uma série de elementos para promover a aprendizagem significativa nos nossos estudantes por meio de experiências autênticas. E quando nós estamos falando de metodologias e alinhamento curricular, justamente nós precisamos observar, né, em relação à nossa Base Nacional Comum Curricular, as DCNs do curso, o perfil do egresso, as competências a serem desenvolvidas. Então, qual é o perfil do meu curso, né, do aluno do meu curso? Aonde eu preciso chegar na formação integral desse estudante? O que é relevante? Como a minha disciplina colabora na construção desse perfil, desse egresso, desse aluno que vai sair, né, completo da instituição para ingressar no mercado de trabalho ou para abrir o próprio negócio? Como está o desenvolvimento das competências necessárias para que ele se torne, né, esse estudante, né, de uma forma geral, completo em relação àquilo que ele vem buscar nas nossas unidades de ensino? Então, nós precisamos ter sempre intencionalidade pedagógica quando nós escolhemos uma metodologia. Qual é a nossa intenção a partir do momento que selecionamos uma metodologia ativa de aprendizagem? Que aspectos, que competências cognitivas estão atreladas a esses métodos?
tá certo? Além dos demais domínios a serem desenvolvidos em níveis, né, de competências a serem desenvolvidas nos nossos estudantes, e como nós estamos planejando a avaliação contínua do desenvolvimento desses estudantes. Quando nós olhamos hoje para a educação, nós já sabemos que esse modelo tradicional de educação já está em segundo plano, que não significa que hoje os nossos estudantes venham para serem mero receptores de informações que serão memorizadas e depois despejadas em avaliações escritas, tá certo? Esse método tradicional já está em segundo plano. Há alguns aspectos que são válidos e outros que já estão ali descartados. Porém, nós precisamos olhar para a nossa geração hoje, qual é a geração de estudantes que nós temos hoje em sala de aula, como nós os reconhecemos e como nós, que não somos da mesma geração, precisamos aprender com eles, entender as suas necessidades, entender o que o mercado espera e escolher métodos que dialoguem com esses né, com esses elementos diversificados. Então, eu tenho um estudante diferenciado hoje em sala, eu tenho um mercado que também espera, que a gente já sabe que o mercado já entende que se trata de jovens, por exemplo, em rotatividade, né, no mercado. Nós sabemos quanto eles não ficam mais muito tempo no mesmo lugar e quais são as condições que os levam a fazer essa rotatividade, essa mudança, quais são os seus anseios. Então, hoje a gente olha para a sala de aula e observa que nós, docentes, estamos com uma carga bem grande nas nossas costas nesse sentido, né? E para quem é gestor, por exemplo, como que ele tem olhado para o seu currículo e observado a participação dessa docência ativa, né? Se atualizando, se mantendo conectado com todas essas transformações, entendendo, buscando inclusive aspectos que fogem daquilo que nos é típico da nossa formação de origem. Nós precisamos estar sempre atualizados. E quando se trata de metodologia de projetos e de problemas, nós percebemos que nós, docentes, temos de trabalhar multidisciplinarmente, interdisciplinarmente, porque se nós estamos trazendo desafios para os nossos estudantes, para que eles desenvolvam projetos que impactem de alguma forma, né, o seu próprio aprendizado que seja, ou resolver problemas, todos esses elementos envolvem conhecimentos que nós, docentes, não temos todos. Então, é por isso que precisa também partir de nós um trabalho colaborativo importante. Então, em que nível anda o diálogo entre os professores dos cursos? Como em que nível anda essa conexão, esse trabalho colaborativo dos cursos? Porque eu tenho certeza de que muitos estão discutindo o desenvolvimento das competências, uma formação, uma avaliação contínua formativa e uma série de outros elementos. E aí, como que todo esse discurso está se tornando realidade? E aí, para falar de aprendizagem baseada em projetos e baseada em problemas, nós estamos falando de competências múltiplas, tá? Não só das cognitivas, que são as mais visadas, né? Porque ali a gente realmente precisa observar o desenvolvimento, né, do poder de análise, de síntese, de criação dos nossos alunos, de pensamento lógico, de sugestão, de debate, de criatividade, de uma comunicação clara e eficiente, como também nós precisamos olhar o modo como ele se relaciona em equipe, a empatia, a inclusão, a colaboração, a escuta ativa, a inteligência emocional e a inteligência social, né? E além das habilidades que seus cursos requerem aí de aprimoramento, né, dessas competências
né, manuais de expressão corporal, que são muito importantes também para a formação deles. Então, falando de projetos e de problemas, normalmente nós estamos falando de trabalho em equipe. Eu disponibilizei para vocês, né, vocês vão receber amanhã, um texto que eu elaborei sobre como os alunos devem entender o significado de se trabalhar em equipe, tá certo? E que nós, professores, também precisamos entender. Porque, quando os alunos estão trabalhando em equipe, eles têm de entender que dentro da equipe, cada um tem uma função, tem um papel a cumprir, e como cada um deve se comportar. Então vocês vão observar, né, que eu descrevo ali naquele documentinho para que eu preparei para vocês, as questões atitudinais, procedimentais, né, desses estudantes nesse trabalho colaborativo, quais são as funções, né, os papéis mais relevantes que se deve ter, né, na equipe, como eles precisam se conhecer, como eles precisam gerir conflitos. Então, eu dispus ali para vocês esse material porque eu acho que é muito importante entendermos o significado do trabalho em equipe também, porque vai caber a nós depois fazermos uma avaliação muito justa em relação ao que se entrega como projeto dentro de uma equipe, porque nós não podemos atribuir de alguma forma a mesma nota para todo mundo. Será que a participação foi igual de todo mundo? Enfim, como é que vocês lidam com essas questões de atribuírem notas para equipes de trabalho? Tá certo? E antes que a gente comece propriamente dito com a aprendizagem baseada em projetos, eu fiz aqui um comparativo entre ela e a baseada em problemas, tá certo? Então a gente vai observar que aqui agora nós vamos falar que o foco é num produto final concreto, quando se trata de projetos. Ele pode durar mais tempo, semanas ou até meses ou até o semestre, dependendo até mesmo do seu currículo, porque nós já temos alguns currículos que são estruturalmente baseados em projetos. Então, o semestre todo é baseado em projetos. A gente vai perceber uma maior autonomia, né, da parte do estudante, ao passo que lá nos problemas a gente vai observar um direcionamento docente, mas não é o direcionamento que entrega respostas, mas que faz perguntas. Aí nós teremos a avaliação do produto final e essa interdisciplinaridade mais ampla. Agora, nós vamos ver que em ambos nós vamos observar o desenvolvimento, né, de socioemocional de todos eles, esse pensamento crítico, essa aprendizagem colaborativa, e vejam que aparece novamente aqui essa escuta ativa. Nós hoje entendemos que as pessoas não sabem escutar umas às outras, e esse tema da escuta ativa tem sido assim pauta em todas as instituições que eu conheço do mundo, né, que eu visito, que eu vejo, que eu observo. Eu acabei de chegar da missão internacional do SEMESP na África do Sul, e ali nós observamos, né, que esse item também da escuta ativa e da comunicação não violenta são elementos hoje muito tratados lá dentro da pauta que eu lhes trouxe agora há pouco sobre a inteligência social e inteligência emocional, que não dá para ficar de fora mais dos nossos currículos, tá certo? Então vamos lá, minha gente. Em se tratando da aprendizagem baseada em projetos, e aí a gente já vai entrar na metodologia propriamente dita. Então, nós já sabemos que está centrada aí, né, na elaboração de produtos, precisa ser autêntico e estar significativamente conectado com a realidade dos nossos estudantes, precisa ter relevância social e envolvem aí múltiplas habilidades. Nós sabemos que muitas instituições estão se valendo desta metodologia para a curricularização da extensão e tem dado bastante certo, né? Tem trazido aí resultados bem significativos.
Aqui, nas etapas da implementação, né, nós vamos observar, né, que haverá uma questão norteadora, haverá um problema real e significativo a ser abordado, haverá a fase do planejamento, da investigação, da criação, da apresentação. Mas o que eu quero lhes mostrar aqui, esse slide ficou meio poluidinho, mas é porque eu quis inserir aqui quais são os elementos essenciais do PBL, porque originalmente, né, se você pegar a literatura original, esses são os elementos essenciais do PBL, tá certo? E eles não podem ficar de fora. Então, quando nós estamos falando, né, do projeto em si, não nos esquecermos de que ele tem de estar relacionado aos nossos objetivos de aprendizagem, certo? Principalmente, né? E que aí vão envolver as questões daquelas competências e habilidades importantes que são necessárias a serem desenvolvidos. Então, quando você tem um projeto, qual é o seu objetivo com ele? Que tipo de competência você quer desenvolver no seu estudante? De que habilidades ele vai necessitar? De que conhecimentos prévios ele também necessitará? E aí, nós temos um ponto de partida que a gente chama de âncora ou de problema desafiador, ou de pergunta desafiadora, na verdade, em que esta âncora sugere um tema. Por exemplo, eu posso pegar aqui. eh, eu fiz uma simulação no chat GPT, né, de um projeto, por exemplo, interdisciplinar para a área das engenharias, em que ele utilizasse ODSs. E aí eu escolhi duas ODSs, o ODS 7 e o ODS 9, que é sobre a energia acessível e limpa e sobre indústria, inovação e infraestrutura. Aí ele me sugeriu um título provisório, como Cidades Inteligentes e Sustentáveis, Soluções Energéticas para Comunidades Vulneráveis. Depois eu vou compartilhar com vocês e a gente vai construir aí, né, esse projeto. Então, o que que poderia ser a âncora? E como eu poderia pedir que esse tema, esse título, se transformasse, por exemplo, numa pergunta desafiadora para o nosso estudante? Porque o projeto, vocês vão ver que quando nós entramos ali na voz e escolha dos alunos, vai ser a partir dessa âncora em que você usou um vídeo, em que você usou um documentário, em que você usou um artigo, né? Científico, ou que você tenha usado até um artigo de revista, não importa qual foi o ponto de partida, o aluno ele vai ter que ter um olhar crítico para esse vídeo, para esse artigo, e a partir dali ele é como se ele fosse fatiar, né, esse elemento, porque ele não vai poder resolver tudo, e escolher em que ele vai focar. Qual vai ser então o seu desafio para que ele pense num produto, para que ele pense numa solução, para que essa fatia, né, daquilo que essa âncora traz de uma forma geral, tá certo? Porque aqui, por exemplo, olha, um título provisório, cidades inteligentes. Se nós olharmos para comunidades vulneráveis, gente, e a infraestrutura, o recurso, o investimento, a tecnologia para tudo isso? É muita coisa. Então, como que o aluno olha para um tema como esse, para uma comunidade vulnerável e tenta apresentar minimamente um projeto, um propósito para minimizar e impactar positivamente essa comunidade? Tá certo? Ele não vai conseguir resolver tudo, mas de alguma forma ele vai ter aí uma ideia e uma sugestão a ser apresentada, tá certo? E aí nós vamos vendo, né, nesses elementos essenciais, nesse passo a passo, como que nós vamos estruturando o projeto. Eu elaborei também para vocês uma apresentação e depois eu vou compartilhar com vocês de como a gente faz esse planejamento do ponto de vista do docente e do ponto de vista do discente, tá? Como sugestão, não como algo assim, vocês têm que fazer desse jeito, tá ok? Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta? E aí, nós vamos usar a inteligência artificial, então. Então, nós vamos ver aí, ó, que nós vamos precisar dela para essa pesquisa avançada, uma vez que a gente precisa, né, de como é que eu diria? De um suporte teórico,
né, para ser pesquisado, que vai embasar o projeto. Então vejam que o aluno, ele não faz ao Deus dará baseado no senso comum. A ideia do projeto, e principalmente para que ele seja interdisciplinar, é que múltiplos conhecimentos sejam usados e aplicados de forma efetiva na elaboração desse produto, tá certo? Ana, Fala. Gilson deixou um comentário aqui no chat. Fico pensando em como o trabalho ou aprendizagem em equipe avalia o aprendizado individual e não é só uma questão de nota, mas o quanto cada aluno realmente aprendeu para se tornar o líder de uma nova equipe, o que demanda um aprendizado mais sistêmico da situação vivida. É Gilson, né, o nome do professor? Gilson, isso. Oi, Gilson, obrigada pela sua pergunta. Então, Gilson, eu fiz uma proposta aqui, né? Vocês vão ver daqui a pouquinho, de como a gente também tem um acompanhamento individual. É claro que nós temos que ter os nossos portfólios de observação, nós vamos ter a nossa agenda de feedback, de acompanhamento do cronograma de entregas do projeto, de suas etapas. Mas nós não descartamos avaliações individuais em relação ao andamento do projeto. Nessa avaliação individual, o aluno, né, mediante a sua função na equipe, ele vai respondendo a como ele tem, quais são as suas obrigações, que ele tem feito, como tem sido o cumprimento, né, das exigências que lhe cabe dentro da equipe, mas ao mesmo tempo todos os participantes precisam ter uma noção completa, né, do projeto que se está desenvolvendo, que tipo de conceitos estão sendo aplicados, em que pé ele está, que tipo de impactos ele já vem gerando, que tipo de conhecimento se fez necessário, que tipo de pesquisa se faz necessário, como ele analisa, né, o nível de escolha da própria equipe para o projeto. Então, essas avaliações individuais são importantes para que nós acompanhemos o nível de engajamento do estudante e de como os conceitos aplicados no projeto fazem sentido para eles. Então, nós não eximimos os nossos estudantes de individualmente fazerem, né, essas avaliações, tanto em termos, né, de serem autoavaliativas, meta-avaliativas e também em relação à avaliação da própria aprendizagem de todos os conceitos, teorias que estão sendo envolvidas, para o desenvolvimento do projeto. E um outro ponto muito importante que nós precisamos considerar quando estamos trabalhando em equipe são justamente, né, no nosso contrato, vamos assim dizer, eu chamo de contrato de aprendizagem, quais são os critérios, né, de comportamento individual e de comportamento de análise geral da equipe. Tá certo? Então ali você consegue desenhar com eles alguns elementos, né, daquilo que será observado na categoria individual e na categoria coletiva. E aí, agora, com o uso da IA, nós podemos juntos elaborar isso, ok? Ou você já trabalhou alguma coisa nesse sentido, Gilson? Você já usou a IA para pensar nesse tipo de elaboração de portfólio de avaliação com critérios? Sim, professora, você me ouve aí? Sim, Gilson. Ah, sim, boa tarde. Não, sim, a minha pergunta teve esse tangenciamento exatamente em como é, equilibrar realmente essas funções que surgem justamente quando nós trabalhamos em equipe, né? Uhum, Eu vejo com bons olhos aí a sua observação e sei que esse equilíbrio é essencial porque, obviamente, alguns alunos têm algumas habilidades diferenciadas de outros, né? Mas, uhum, no sim. fundo, todos devem construir uma competência Isso. que faça com que eles, depois quando forem vivenciar a sua vida profissional, consigam, por si só, né, administrar esse conhecimento sistêmico. E foi nesse sentido que eu falei. E sim, Sim. a utilização da IA
aqui na nossa instituição de ensino já tem sido bastante recorrente, não no sentido de auxílio a respostas, mas sim também ao auxílio à produção de soluções mediante a problemas. Então, Uhum, a ideia é realmente fazer com que o aluno pense, né, uhum. na hora de produzir uma solução apoiado com os seus pares, né, e também os professores no processo de orientação. Isso, muito bem, Gilson, é isso mesmo. E outra coisa, a questão, né, de definição de papéis na equipe, o aluno, quando eles se juntam, né, e a gente deve diversificar essa junção para não ficarem sempre as mesmas panelinhas, né, eles precisam desse tempo para se conhecerem, para se apresentarem, para entenderem quais são os seus pontos positivos e os seus pontos fracos para poderem assumir as funções inicialmente adequadas. Depois eles podem fazer uma rotatividade de funções dentro da equipe para que experimentem outros papéis, e isso é importante, mas inicialmente, né, eles precisam se conhecer ali, se apresentar e nessa interação definirem os papéis de cada um de acordo com os seus perfis. Tá ok? Obrigada pela sua contribuição, Gilson. Depois vou precisar mais delas aqui ao longo das nossas atividades. Eu que agradeço, professora. E aí, a gente falando, né, da implementação com a IA, a partir do momento que os alunos estão reunidos, porque eles já têm ali, né, a âncora definida, já tem uma pergunta desafiadora, eles estão ali planejando para ver que tipo de produto, que tipo de solução será entregue. Eles podem, por meio desse planejamento, se utilizarem de recursos de inteligência artificial mediadas pelo professor, né? Aplicação no planejamento, formulação de metas SMART, essa distribuição de tarefas, a coordenação das atividades e também indicação de outros recursos mais personalizados. Só que então vamos partir, né, para a questão aí da experiência e nós vamos observar que a inteligência artificial ela vai nos auxiliar com essas avaliações, com os feedbacks, análise de dados, etc. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos saber como vamos orientar os nossos estudantes com tudo isso. Eu coloquei uma lista aqui de ferramentas, mas eu vou sugerir que coletivamente nós utilizemos inicialmente uma ferramenta aqui que se chama Solver Tank. Eu vou copiar aqui. Ah, tá no modo apresentação, eu não vou conseguir copiar. Peraí que eu vou ter que sair do modo apresentação aqui, deixa eu interromper. Ah, compartilhamento. Eu vou colocar aqui, eu vou colocar para vocês. Cadê a apresentação que estava aqui? Eita. Pegar o link aqui. Eu gostaria que vocês acessassem. Cadê o chat? Esta ferramenta aqui, solvertank.tech.solveredu. Vocês já conhecem? Já utilizaram? Vamos ver então aqui. Eu vou entrar também nessa plataforma para poder compartilhar aqui com vocês. Onde ela está? Já deixei ela aqui bonitinha. Aqui. Vamos, deixa eu compartilhar a tela. Todo mundo conseguiu acessar? Quando vocês abrirem, vai aparecer para vocês essa página aqui, ó. Tá todo mundo nela?
E aí, vocês vão clicar nessa daqui, ó, Solver Plan. E vai aparecer esta página aqui para vocês. Algumas pessoas já responderam que conseguiram acessar, Ana, aqui no chat. Ótimo. Esse material gratuito à disposição de vocês, depois vocês vão poder explorar. Ele foi produzido, né, pelo Maurício Garcia, que é lá da Intel, vocês devem conhecê-lo. E ele elaborou esse material que ficou muito bacana. Ele é 100% gratuito, então depois vocês podem explorar esse material, tá ok? Tá todo mundo na mesma página que eu. Vocês vão ver aqui, daí você vai me orientando, tá, Lorena? Que daí eu não tô Sim, vendo o responderam que sim. chat. Tá. Sim, sim. Responderam. Aí aqui, ó, defina o nível educacional. Vocês podem ver educação infantil, fundamental, médio, ensino superior, graduação, ensino superior, pós-graduação, educação executiva e outros tipos de educação. Nós escolhemos aqui ensino superior, graduação. Insira palavras-chave para elaborar a competência a ser desenvolvida. Como eu comentei com vocês sobre lá, né, a engenharia, em que eu elegi ODS 7 e 9, eu coloquei palavras-chave que vão ao encontro, né, daquele título sobre soluções energéticas para comunidades vulneráveis. Então, como palavras-chave, eu coloquei energia limpa, infraestrutura resiliente, inovação resiliente, né? E aí, eu quero que cada um agora pense num projeto seu e que vocês coloquem aí palavras-chave relativas àquilo que faz referência à sua disciplina, ao seu curso, à sua área, tá ok? Ou se você quiser testar com qualquer outra coisa, você fica à vontade. Mas aí vocês coloquem aí as palavras-chave que em relação ao projeto que vocês querem elaborar. Quando aparece aqui, ó, você precisa de inspiração, se você clicar onde tem DCN, BNCC, ODS, você vai ser direcionado para sites, certo? Relacionados a DCN, BNCC, ODS, caso você precise buscar ali alguma competência mais específica, que você queira algo mais interdisciplinar e multidisciplinar, então você vai buscar informações em outras áreas, consultar os próprios ODSs. Então, vocês podem clicar aí e vocês serão direcionados para sites que trazem informações relacionadas a esses temas. Uma vez que vocês colocaram as palavras-chave, ok? A gente vai clicar em gerar competência. E aí, né? Ele colocou aqui para mim, ó, elaborar a competência, elaborar estratégias de implementação de smart grids, promovendo eficiência energética e inclusão tecnológica em cidades inteligentes, com foco na inovação sustentável e simulação de consumo por IA. Se de repente eu acho que isso está muito avançado para minha turma, você pode voltar, por exemplo, e eliminar alguma palavra ou substituir alguma palavra que você, né, tenha colocado aqui na palavra-chave, porque quando ele gera competência, ele irá ao encontro, né, de elementos que ali foram colocados, ok? Tudo bem? Posso dar prosseguimento? Tá todo mundo acompanhando? Conseguiram colocar suas palavras? Perfeito, professora. Ótimo. Aí vocês vão clicar em gerar conhecimentos. Quando nós geramos os conhecimentos, significa que
Eu posso concordar com eles, discordar deles, tanto que vocês têm a opção aqui de excluir, caso você não, né, não ache que isso seja necessário agora, assim como você pode acrescentar. Quanto de conhecimento você vai deixar aqui? Aquilo que é relativo ao tempo que o seu estudante tem, que as equipes ali têm para desenvolver o projeto. Veja que aqui há uma lista grande de conhecimentos, né? Eles têm de conhecer fundamentos de energias renováveis, princípios de eficiência energética, conceitos de smart grid e suas aplicações, técnicas de inteligência artificial na modelagem e na simulação de consumo de energia, normas e regulamentações, estratégias, métodos, impactos ambientais. Veja o quanto conteúdo veio. Isso significa mais uma vez, e se comprova a necessidade da interdisciplinaridade, da multidisciplinaridade. Porque se ficar só sob, né, a sua disciplina propriamente dita, pode ser que ela não alcance, né, em termos de conceitos e teorias, as necessidades, né, em relação a esses conhecimentos aqui sugeridos para que esse projeto seja bem desenvolvido. Então, a quantidade de informação que aparece aqui vai depender do tempo que você tem e do foco do projeto até então, ok? Uma vez que esse conteúdo foi gerado, né, em que apareceram aí quais são os elementos necessários para pesquisa, nós vamos gerar as habilidades de que nossos estudantes necessitam para que possam trabalhar dentro desse projeto. Então, aí, pensamento crítico, reflexivo, né, para avaliar a viabilidade de soluções de energia limpa, resolução de problemas complexos, capacidade de análise de dados, uma comunicação escrita e colaboração em equipe. Então, aqui nós temos as habilidades dos nossos estudantes. Aí, uma vez que você gerou as habilidades, você, pum, gera atitudes, certo? Então, compromisso com sustentabilidade e responsabilidade social, iniciativa na busca por inovações tecnológicas, enfim, nós temos aí uma listinha também relacionadas às atitudes. Lembrando que você, dependendo do tempo e do foco do projeto, você pode eliminar uma ou outra, porque você quer focar, por exemplo, na colaboração, né, com as equipes interdisciplinares para o desenvolvimento de soluções integradas. Você não precisa querer avaliar tudo ao mesmo tempo. Aí nós vamos clicar em gerar o desafio. Agora aqui, caso, né, você queira acrescentar algum contexto é, adicional, eu vou colocar aqui, por exemplo, já que a gente está falando disso, eu vou colocar modelagem. Se eu não sou da área, tá, gente? Quem tiver aí de engenharia me corrija. De consumo energético com IA, por exemplo, tá? Aí eu dou um OK aqui. Aí a plataforma vai buscar um desafio, ó. Energia urbana sustentável, simulador de consumo eficiente. Aí vem um contexto, qual que é o objetivo desse contexto e vem uma série de sugestões para vocês de artefatos. Por exemplo, né? Eles podem escolher, ó, pesquisa de fundamentação teórica. Os alunos vão investigar e documentar fundamentos de energias renováveis, tá? Então, a pesquisa será avaliada com base na profundidade da informação, clareza. Ou então, pode ser aqui, ó, desenvolvimento do protótipo. Eles vão criar um protótipo. O que que vocês podem sugerir, né? Que os estudantes escolham cada equipe, qual vai ser o seu artefato ou aquilo que você queira dar destaque. Mas o relatório final do projeto, todo mundo tem de
fazer, tá certo? Ó, apresentação para stakeholders. Então, se as equipes forem trabalhar por partes, como no final tudo isso será integrado? Pode falar, Gilson. Tá com a Professora, mãozinha. sim, sim. Professora, é muito interessante, é assim, sensacional esse sistema que você está apresentando para a gente. Eu queria só tirar uma dúvida para alinhamento. E, ao meu ver, está corretíssimo aqui a hierarquização das informações. Eu queria só pedir uma orientação para a senhora. Quando a gente observa que busca-se gerar uma competência no nosso aluno ou em quem for fazer parte desse projeto, né? Eu entendo que a competência, como está disposto aqui, é exatamente o elemento maior que faz com que Isso, a pessoa consiga, então, entrar em contato com a realidade e resolver a problemática sugerida, né? isso. Para gerar a competência, eu preciso de alguns elementos que são muito bem listados aqui abaixo. Tais são conhecimentos, habilidades e atitudes. Confere. Uhum, confere. Então, por que que as pessoas tratam desta forma, a seguinte designação: precisamos trabalhar com competências e habilidades, sendo que a habilidade está abaixo do guarda-chuva da competência. É porque quando nós estamos falando, a competência, quando nós estamos falando dela, Gilson, é como se ela fosse, como você disse assim, é como se fosse algo macro, entendeu? E aí, esses outros elementos, nem todo mundo chama de habilidade, tá? Eu já vi literatura que não chama de habilidade, chama de subcompetência. Porque, por Uhum, exemplo, para você alcançar essa competência macro, eu preciso desenvolver outras subcompetências uhum, para que ela seja completa. Eu vou te dar um exemplo bem prático. Quando nós usamos nos nossos objetivos de aprendizagem, por exemplo, ou mesmo na descrição das nossas competências, o verbo compreender, uhum. né? Aí vem, como que eu avalio compreensão? Aí, se você for olhar, o verbo compreender, ele se subdivide em vários outros verbos, porque aí eu preciso ter, né? Eu preciso conhecer, eu preciso analisar, eu preciso avaliar e eu preciso comunicar. Então, vejam quantos elementos eu tenho por detrás de um simples verbo compreender, porque se eu não conheço o assunto, se eu não sei analisar o assunto, se eu não sei interpretá-lo, apresentá-lo, analisá-lo, eu não compreendi. Concorda comigo? Então, é como se esse compreender fosse um macro. Então, para eu chegar nessa compreensão, eu preciso de uma série de outros elementos. Então, essas habilidades ou subcompetências seriam os elementos necessários para o aluno alcançar essa competência macro. Ah, não, perfeito, professor. Eu concordo plenamente contigo, sabe? Aliás, eu gosto muito da fala do professor Vasco Moreto, quando ele traz essa conceituação de competência como algo que é um guarda-chuva maior, né? E aí Isso, você tem, né, os conhecimentos, as habilidades, as atitudes. No caso, ele ainda inclui a linguagem, inclui também as questões da administração do pessoal, né, dos sentimentos, e também a ética, que são, para mim, e de acordo com o que ele fala, elementos que vão compreender, né, essa competência maior para a execução e o enfrentamento de um problema. Mas eu concordo plenamente com a forma como está colocado aqui, né, assim, em documentos oficiais a gente encontra muito esse competências e habilidades, né, mas fica uhum, subentendido e isso, para mim, gera dúvidas nas pessoas, né? aham, sim, A habilidade está abaixo do guarda-chuva da competência, isso. mas sob a ótica do que você me explicou agora, ficou muito claro, professor. Muito obrigado, viu? Então, por exemplo, vamos pegar um outro exemplo assim, um chefe de cozinha, ele tem a competência, né, de cozinhar com excelência, mas ele precisa de algumas habilidades, ele precisa saber cortar, ele precisa saber o nível de cozimento, ele precisa saber o tempo de cozimento, o tipo de Perfeito. tempero. Então, vejam quantas habilidades são necessárias para eu saber cozinhar, entendeu? Porque eu preciso de uma série de outros elementos que compõem esse meu perfil, né, de que sou um chefe de cozinha.
Entende? Então, eu acho que com esse exemplo dá para ficar mais claro para a gente esses elementos todos. Porque se a gente não souber lidar com temperos, se a gente não souber lidar com tempo de cozimento, se a gente não entender do tipo de alimento, o que que a gente vai cozinhar? Que não é? Então, é mais ou menos por aí, ok? Ficou perfeito, professora. A competência como aquilo que você utilizará para resolver as suas problemáticas no cotidiano e os elementos que fazem parte, como eu tenho que conhecer algumas coisas para Isso, poder cozinhar, eu tenho que saber exato, fazer algumas coisas para poder cozinhar, eu tenho que ter atitude exatamente, para eu poder relacionar com as exatamente, pessoas. Perfeito, professor. exato. Obrigado. Por nada. E aqui, olha, vocês podem gerar atividades como sugestão, né, na plataforma, tá certo? E Ana, aí, oi. Rosemary também perguntou, professora Ana, não há possibilidade de inserir informações, apenas selecionar, certo? Aí, Rosemary, vem uma outra questão que é muito importante para nós docentes, né? E que eu quero refletir com vocês. Essas metodologias de projetos, de problemas, de estudos de caso, vocês vão ver que as IAs nem. É claro que se a gente for fazer no chat GPT, o chat GPT vai nos dar mais respostas. Ele vai conseguir ser mais específico em algumas questões e a gente pode partir para lá. Essas plataformas, elas são sugestivas, tanto que nós temos a possibilidade de voltar sempre que necessário e alterar lá na frente aquelas palavras que vão delinear ali o nosso projeto. Acontece que alguns professores são muito incipientes também em relação à estrutura de projetos, qual é o meu ponto de partida, como que eu posso pensar uma sugestão temática. E aí, nesse caso, a ferramenta ajuda muito nesse sentido, tá certo? E veja que pela descrição de atividades que ele sugere, você pode olhar, observar e ver, né? Qual que está ao alcance da sua turma, o tipo de recurso que a sua turma precisaria, por exemplo, para executar uma atividade como essa. Ah, não, essa não vai ser possível. Agora, você tem essa canetinha aqui do lado, ó. Isso significa que você pode editar sim, tá? Então, por exemplo, eu quero editar esse título. Se você olhar aonde aparecer a canetinha ao lado, você consegue editar, ó. Tá vendo? Então, aqui na atividade eu consigo editar. No momento, deixa-me voltar. Eu vou. Deixa eu ir até o final aqui. Deixa eu voltar para a página anterior, em que nós estávamos falando do, dos artefatos, por exemplo. Ó, ele é editável, sim. Tá vendo, Rosemary? Você consegue editar, ó. Eu posso apagar isso aqui e Uhum. escrever outra coisa, Ah, tá bacana, ok? professora, bacana sim. É que na hora que você passa para a etapa seguinte, aí para você editar, você tem que voltar, Uhum. tá certo? Entendi. Professora, eu posso compartilhar uma experiência muito rapidinha, não querendo Sim, atrapalhar? sim, claro. Você tinha citado a questão de usar a pedagogia de projetos, a metodologia de projetos, para os projetos de extensão, né? Nós tivemos essa Uhum. experiência aqui na nossa instituição, usando a inteligência artificial a partir das ementas das Ah, disciplinas de cada semestre, né? uhum, Então, as equipes se reuniram, colocaram as ementas, fizemos um prompt, né? uhum, E aí, sim. a partir do prompt, então, fizemos um link com as ementas, e aí tivemos a geração de propostas bastante interessantes de projeto. Aí, a partir daí, é fazer o ajuste que você sugere mesmo, né? Uhum. De modo que atenda às necessidades, do perfil do aluno, né? O momento em que está, enfim. E eu entendi que nas palavras-chave, né, dá para a gente colocar. Parece-me que não tem um limite definido para Não, não. palavras-chave aí, né, Sim, sim. professora? Aham. A gente poderia pegar as palavras-chave das ementas de algumas Isso. disciplinas e compor um projeto que possa, de fato, integrar, né, É, interdisciplinar, no caso, né? você sabe que, deixa eu voltar lá na palavra-chave, por exemplo, ó. Aqui na palavra-chave eu posso, de repente, deixa eu apagar isso tudo que tá aqui, né? Eu vou tentar colocar uma frase aqui, ó. Em vez de, ó, soluções
energéticas para comunidades vulneráveis. Por exemplo, né? Se eu peço para gerar a competência, ela vai ela dá prosseguimento. Então, mesmo que você coloque em forma de frase, ela dá, ó, desenvolver aqui, ó, energéticas, comunidades vulneráveis. Só que agora veja que quando eu vou gerar os conhecimentos, já vai ser completamente diferente do que eu havia colocado anteriormente, ó. Tá vendo? Já saiu aquele negócio lá do Smart Grid, aquelas coisas mais complexas que estavam no primeiro. Agora já é algo bem mais simples, tá vendo? Ó, e aí eu quero editar. Você vem aqui na canetinha e você edita. Tá certo? Então você pode editar ou você pode excluir. Eu não quero trabalhar agora com, por exemplo, princípio de engenharia sustentável e design. Eu não quero trabalhar com isso. Eu excluo essa linha aqui para continuar gerando as atividades que eu quiser. Tá ok? Então, agora lembrando que essa ferramenta, né, do Solverplan, como quaisquer outras que nós utilizemos, elas serão um meio e não o fim, tá ok, professores? E eu vou mostrar para vocês agora uma outra ferramenta que se chama Magic School. Vocês conhecem a Magic School? Já exploraram a Magic School? Não. Eu vou pegar aqui na, na apresentação o link. A Magic School passou por algumas transformações também no seu layout. Ela é uma ferramenta que dá para que conseguimos, em que nós conseguimos explorar ali alguns elementos gratuitos, e claro que se quisermos nos aprofundar hoje, como todas as IAs estão cobrando, né? E às vezes, né, no seu uso gratuito, ela nos limita em algumas questões, tá certo? Vejam se vocês conseguem abrir. Eu vou pegar a minha aqui para compartilhar com vocês. Deixa eu abrir aqui que eu já deixei no jeito. Deixa eu compartilhar minha tela. Conseguiram? Vocês vão entrar nessa página aqui, ó. E vocês podem escolher o idioma, tá? Se o de vocês entrou em inglês, aqui onde está escrito Magic School, lá embaixo, vocês conseguem alterar. Deve ter aí do lado. Vocês têm que entrar com uma conta Google para ficar mais fácil. Se vocês entram com a conta Google, ele já entra te cumprimentando. Olá, fulano, Beltrano, Cicrano. Olá, Ana Valéria, bem-vinda de volta. Essa ferramenta Magic School, ela está sendo muito usada na América Latina e na Europa, tá? E ela também tem um uso significativo em escolas americanas, norte-americanas. Eu acompanho essa ferramenta, né, desde faz já uns 2 anos, e ela vem passando por essas adaptações, e eu acompanho que ela é bem indicada para docentes, até porque vocês vão ver que ela atende, né, todos os níveis, desde a pré-escola até o ensino superior. Conseguiram entrar? Deu certo? Sim, tranquilo, professora. Ótimo, perfeito. Aí, vocês vão entrar nessa página e aí vocês vão ver aqui, ó, todas as ferramentas. Minhas ferramentas personalizadas,
ferramentas para planejamento, para produção de conteúdo, para elaboração de perguntas, para preparação intelectual, apoio ao estudante, para comunicação, ferramentas comunitárias, de administração. Se você clicar em alguma delas, ó, ela vai filtrar, tá certo? E aí vai aparecer aqui só o que é relativo a planejamento. Se você colocar em conteúdo, ela vai filtrar, tá vendo, ó? E vai deixar tudo aquilo que está relacionado a conteúdo. Então, eu estou aqui em todos e nós, ó, tem plano de aula, gerador de apresentação, perguntas sobre vídeos do YouTube, respondedor de e-mail, gerador de música, nivelador de texto e nós temos aqui também aprendizagem baseada em projetos. Aí, quando nós clicamos em aprendizagem, abriu essa página aqui e aí você escolhe o nível de ensino. Então, vejam que nós temos aqui, ó, como eu lhes disse, desde a pré-escola. E aí nós temos aqui, então, universidade. E aí, aqui nós temos um tópico ou título para descrição do projeto. Eu vou sair um pouquinho da área da como é que chama? Da engenharia, vou entrar um pouquinho aqui na área da saúde e eu vou usar o ODS 3, saúde e bem-estar. Então, seria mais ou menos assim o nosso título provisório: cuidar com dados. Ponto. Soluções digitais, por exemplo. Soluções digitais para a promoção de saúde mental em universitários, tá certo? E aí, com relação aos detalhes adicionais, eu posso colocar que eu quero fazer uma criação de chatbot para acolhimento e triagem inicial, tá? Então, eu quero, como detalhe aqui, como é que é? Criação de chatbot para acolhimento e triagem inicial. Poderia colocar mais coisas se eu quisesse. E outra coisa, vocês estão vendo que tem aqui esse clipezinho? Vocês podem anexar textos aqui que vão embasar a descrição do projeto, que podem embasar as considerações. Eu tinha deixado aqui esse NBR aqui, porque eram os padrões que eu estava usando da engenharia lá. Aí, aqui, em relação a padrões a serem alinhados, como a gente está falando, por exemplo, de saúde, bem-estar, você poderia alinhar com alguma coisa aqui da área da psicologia, com a área, né, comportamental, aí fica, né, opcional aqui colocar isso. Quando nós geramos, você pode também pesquisar na web para buscar informações. Quando nós geramos a estrutura, né, do projeto, vocês vão ver que ele vai se utilizar exatamente daquela estrutura essencial que eu havia lhes mostrado para vocês naquele meu slide mais poluidinho que eu falei. Lembra? Olha só, ele vai colocar certinho, né? Qual que é o desafio? Então, ó, como que nós vamos usar os dados e tecnologias para desenvolver soluções? Qual que é o contexto real? Qual que vai ser a pergunta inquisidora, a âncora, a voz e a escolha dos alunos, sobre o que os alunos deverão refletir? Agora vejam, nós já sabemos que no projeto o aluno tem que colocar a mão na massa. Então, usar a ferramenta para dar esse start é legal, porque agora, com base nisso, os estudantes vão observar se o que essa IA gerou realmente vai ao encontro daquilo que é proposto pelo professor, o objetivo de aprendizagem do professor, como que eles vão desenvolver esse projeto, como que ele vai, a partir da âncora, né, ali sugerida
partir isso, fragmentar isso, porque ele não dá conta de fazer um projeto pelo tempo que esse estudante tem, por tudo que eles têm, não dá tempo, né, deles trabalharem e elaborarem tantas coisas. Agora, é claro que se nós colocarmos isso no ChatGPT, ele vai fazer, no DeepSeek, ele vai fazer, no Gemini, ele vai fazer, no Perplexity, ele vai fazer, legal. Só que eu quis trazer para vocês duas ferramentas que eu achei que seriam novidades para vocês: a Solver Plan, né? E a Magic School, porque depois vocês terão ali oportunidade de explorarem outros elementos que essas ferramentas dispõem e que podem nos ajudar também nesse sentido. Ok? Agora, todos aqueles que estão lá no slide, vocês vão poder experimentar e algumas vocês já conhecem. O que eu quero trazer antes da gente começar a falar ainda da aprendizagem baseada em problemas é que quando você está trabalhando com seus estudantes a parte da fundamentação teórica, que vai ser muito importante para eles compreenderem isso, uma ferramenta gratuita que dá esse acesso, vamos supor, é claro que eles devem ter a minha biblioteca virtual, vocês devem ter. Mas os nossos estudantes quase não acessam a nossa biblioteca virtual, não é verdade? Então, por meio de algumas ferramentas digitais de IA, eles têm acesso também, como por exemplo é o caso da Perplexity. Eu vou compartilhar com vocês a Perplexity, deixa eu colocar aqui para vocês o endereço dela, né, de como que vocês podem acessá-la para quem ainda não a conhece. Pegar o link aqui, coloco no chat. Aí vai. Quem conhece a Perplexity? Ela é uma excelente ferramenta hoje, pessoal, de referências. A gente já observou, né, que há um tempo atrás, a Yara já conhece, que há um tempo atrás, as referências eram meio alucinantes, assim, né? O ChatGPT alucinava para dar referências bibliográficas para nós. Hoje a gente já consegue ter acesso a referências muito mais assertivas, porque agora elas se comprometem em colocar o acesso a essa referência de um modo geral, tá certo? Então, por exemplo, quando nós estamos aqui e nós temos que pesquisar sobre um determinado tema, então o tema que a gente está falando agora é saúde mental, tá certo? E eu posso pedir que ela me traga, né, referências. Então, aqui, ó, eu tenho que colocar no prompt, né? Referências AK. Eita, que saiu um número 6 ali no meio do caminho. Referências, tá certo? Acadêmicas sobre saúde mental. Quando nós pedimos essas referências acadêmicas, ela vai nos trazer uma série de obras, ó, livros e obras clássicas em saúde mental, artigos e revisões científicas, referências em saúde mental e atenção básica, referências teóricas e conceituais, autores e pensadores relevantes na área. Então, é uma forma que os nossos estudantes têm de terem acesso a uma lista de referências interessantes e vocês, de repente, podem sugerir um referencial teórico que ele pode colocar aqui e ter acesso a esse referencial teórico. Como, por exemplo, aqui eu tenho, né, saúde mental e atenção psicossocial. Eu consigo acessar se esse artigo estiver aberto, tá? Porque às vezes aparecem alguns sites em que o artigo está fechado. Aí, obviamente, a gente não consegue ter acesso ao artigo completo, mas nós conseguimos acessar, por exemplo, né, de onde veio a informação que a inteligência artificial nos trouxe. Tá vendo? Então, é por isso que hoje, quando nós estamos, né, falando
de uso de ferramentas de IA, nós podemos explorar com os nossos alunos, por meio dessas ferramentas, elementos de investigação, de pesquisa e, obviamente, promover com eles toda a questão crítico-reflexiva. Ok? Então vamos lá, pessoal. Perguntas, o que que vocês acharam dessas ferramentas que eu lhes trouxe, né? Dessas novas, como é que vocês têm, quais vocês mais usam, quais vocês têm explorado mais? Participem, abram os seus microfones. Um de cada vez, hein? Bom, eu posso compartilhar novamente, né, a experiência Hum, que nós vivemos agora no começo desse semestre, em virtude de projeto de extensão. Então, nós usamos com os professores o chat GPT e o Gemini uhum, também, uhum, né? uhum, Então, nos dividimos aí em alguns grupos, fizemos algumas oficinas, durante toda a semana de planejamento, algumas oficinas com os professores que são os orientadores, né, dos projetos de extensão, junto com os gestores dos cursos, e aí fomos aí, né, o pessoal da TI ajudando, o pessoal que trabalha, né, com os cursos na área de tecnologia, então foram fazendo a tutoria, né, de modo que muitos professores descobriram a inteligência artificial nessa oportunidade, foi muito legal, né? E uhum. agora fizemos recentemente novamente o uso da inteligência artificial para que nós pudéssemos fazer a seleção de questões para alimentar a nossa plataforma Uhum. com as questões da prova integrada. Legal. Então, Uhum. estamos descobrindo gradativamente aí essas inteligências, Isso. essas duas inicialmente, Uhum. mas vou aproveitar esse conhecimento e compartilhar com os colegas essas ferramentas que essas duas que a professora Ana apresenta, professora, elas são muito interessantes porque elas trazem todos os elementos que precisam ter num projeto, né? Sim, sim. Então, vale muito a pena também compartilhar, de modo que esses projetos não deixem nenhum elemento importante, né, para que a gente utilize de fato, né, a metodologia, Sim. enfim, né, o princípio básico, né, da metodologia. Então, só tenho a agradecer, viu, professora? Muito legal. E agora na semana formativa é o que a gente vai trabalhar com certeza com os pares, viu? Isso. E agora, né, que a gente continua falando, inclusive, da metodologia de problematização, né? A gente vai entrar nela. Ligar esse telefone aqui. Nós vamos ver outras ferramentas de pesquisa, porque a problematização, e assim como a gente vai ver na frente lá, né, o estudo de caso, então nós vamos ver algumas ferramentas também que nos auxiliam para os alunos fazerem a pesquisa e lerem o conteúdo do material que eles pesquisam, que vem à tona, né, por meio dessas inteligências artificiais, como a Perplexity ali, me trouxe uma série de livros. Então, como que eu posso explorar isso e fazer uma leitura e entender do que se trata? Ah, mas é uma obra muito longa. Então, nós temos ferramentas e a gente vai testar outra, né? Quem já fez o primeiro curso comigo já conhece, que é a Notebook LM, que eu acho mais fácil de ser usada do que a Space, porque a Science, na verdade, eu não sei por que eu falo Space, Science, porque a Science, ela faz também, né, as colunas, ela traz, mas ela é um pouco menos fácil de usar do que a Notebook LM, que é mais fácil de ser explorada, principalmente pelos nossos estudantes, tá? A Yara também está colocando que ela usa muito o Solve. Ah, a EduAIDI também é bem interessante. A DeepSeek, a Grok, a Manus. Legal, Yara. E aí, acontece assim, né? Que nós estamos aqui tratando do tema da IA, mas o mais importante que a gente não pode esquecer é: nós estamos falando de uma metodologia ativa que é a aprendizagem baseada em projetos. E que essas IAs serão apenas caminhos, né, alguns atalhos que nós podemos
tomar para otimizar o processo, para fazer um engajamento mais estruturado dos nossos estudantes, para ganhar tempo. Então, nós temos aí de usar essas ferramentas de forma que sejam um caminho e não o único instrumento e o único e fim, né? Em que o aluno, até porque por meio de dessa metodologia, não tem como a IA fazer tudo por ele, tá certo? E antes que eu lhes dê um intervalinho rápido, porque o nosso tempo está voando, eu só quero mostrar para vocês o material que eu dispus lá, que é como uma sugestão, deixa eu compartilhar aqui, para vocês terem de acompanhamento com os estudantes e que a IA poderá ajudá-los nesse sentido, tá? Quando eu coloco aqui, por exemplo, eu pulei ali os iniciais para ir ao encontro, né? Etapa um, como mensurar. Então, como é que eu posso mensurar como o aluno faz levantamento de referencial teórico, como ele elabora bem o seu cronograma de trabalho, a própria questão da avaliação individual com as questões reflexivas sobre o próprio aporte teórico do projeto, como é que está entregue esse relatório parcial? E aí vem para a etapa 2 o cronograma, né, a partir dos seus feedbacks, como é que esse cronograma continua, mais uma avaliação individual, a própria conclusão do projeto e sua apresentação e o relatório final. Aí eu coloquei lá para vocês uma folhinha com algumas dicas de sugestão para fazer essa mensuração. E coloquei aqui também alguns modelinhos de documentos, são sugestões, tá? Do plano do docente. Então, como a própria Rosemary disse, aqui está a ementa do projeto, ó. Mas qual é o eixo temático do projeto? Qual é o elo interdisciplinar? Quantas disciplinas vão participar aqui? Qual é o perfil do egresso que a gente quer alcançar aqui? Qual que é a pergunta motriz, os objetivos, os métodos que serão utilizados, os conhecimentos prévios necessários, o conteúdo que vai ser trabalhado e o referencial teórico? Por que que esse documento do docente é importante? Porque ele vai estruturar um cronograma de atividades. Aqui está a partir do segundo semestre, por isso que está cronograma 2, tá? Porque está começando aqui por agosto. Então, como que o docente faz o seu planejamento em relação às semanas que ele tem para o desenvolvimento desse projeto e quais atividades serão feitas nessas semanas? Por que que esse cronograma é importante? Porque quando o discente elaborar o próprio cronograma dele, ele tem que ir ao encontro do cronograma discente. Ele não pode colocar um feedback num dia que o docente não está disposto para fazer esse atendimento, ok? Então, aqui, por exemplo, né, do discente, ele também coloca qual que é a disciplina, quem são os elementos da equipe, o eixo temático, a justificativa da escolha, né, do que eles colocaram, o que que eles vão resolver ou que produto eles vão apresentar, qual é a pergunta motriz, qual é o conteúdo, o referencial teórico principal e a parte. E aí, quando vem o cronograma desse discente, como eu lhe disse, ó, ele é muito semelhante à planilha do professor, porque aqui não vai entrar só o que ele tem que alcançar em relação à data do professor, mas o que a equipe vai desenvolver. Porque como que esse projeto vai ser apresentado? Como que vai ser? Em que semana eles vão pesquisar referencial teórico? Em que semana eles vão fazer visita de campo? Em que semana eles vão fazer reuniões? Que dias haverá reuniões? Que dia haverá autoavaliação da equipe? Que dia haverá escrita de relatório? Quando que eles vão fazer testes de protótipos, construções? Então é super importante que o discente tenha esses elementos. Aqui, um modelo, né, uma sugestão de relatório parcial do estudante, em que o que aparece? Que metas já foram atingidas até agora pelo cronograma, né? Que materiais eles utilizaram, de que recursos, se eles fizeram visitas, se eles fizeram reuniões. E aí, vocês podem observar que é uma metodologia que exige muito mão na massa. E como que uma IA ajuda os alunos a responderem isso, né? Ajuda a elaborar essas planilhas, ajuda a organizar as ideias, ajuda numa série de questões. Mas por que que essa metodologia tem sido tratada como uma metodologia essencial hoje? Justamente para que nós não deixemos que os alunos percam a capacidade de criar,
de analisar, de interpretar, de criticar, porque em tempos de inteligência artificial, nós estamos sofrendo aí um processo de descarregamento cognitivo da parte dos estudantes e da parte de muitos adultos também, que estão 100% dependentes desse tipo de IA generativa e por si só, sozinhos, já não conseguem gerar os próprios textos, as próprias atividades, porque ficaram completamente dependentes disso. Então, a ideia é a gente evitar esse descarregamento cognitivo dos nossos estudantes. E nosso. Ok, pessoal? Gente, eu tinha que ter dado um intervalinho para vocês às 3 horas, mas eu fui, ó, falando aqui. Como é que vocês estão se sentindo? Tá tudo bem com vocês? Por favor. Ah, Motivada, professora, tá motivada, motivada? motivada. E o resto aí, ó, né? Estão motivados também? Ah, Excelente, obrigada. professora. Ótimas colocações. Crescimento total. Oh, valeu, obrigada. E aí, né, ó, a Lígia colocou lá, mobiliza os estudantes, exatamente, né? E além disso, elas precisam muito aprender também como utilizar as IAs. E aí, Lígia, entra também, e vocês vão ver no material que eu vou compartilhar com vocês, né? A questão do pacto ético. A gente sabe que várias instituições já estão escrevendo aí os seus documentos de uso ético da IA na pesquisa e etc, né? Porque agora a gente já sabe que ela entra como coautora, como coparticipante das atividades. Mas em que nível, como ela tem que ser citada, como ela tem que ser apresentada. E nos nossos slides eu coloquei lá para vocês um roteirinho também de como o estudante tem que declarar o uso da IA no desenvolvimento desses projetos, em que nível, como que ele impactou, como que não impactou, tá ok? Tá tudo descritinho lá, direitinho para vocês. Gente, nós temos aí mais 40 minutinhos de aula. Eu sei que se alguém quer ir lá pegar 5 minutinhos, pegar um copo d'água para a gente falar da problematização da metodologia de problema. 5 minutinhos só, porque senão a gente não vai ter tempo. Pegar um copo d'água, ou então ligar a maquininha aí, fazer um cafezinho, ok? Enquanto isso, eu já vou organizando aqui meu material também.
Mais um minutinho e a gente já começa. Ai, a hora passa muito rápido! É muita coisa para a gente conversar, é muita coisa para a gente falar, né? E muita experiência aí para a gente trocar. Já estão de volta? Sim. Aê, Rosemary, ok, Otávio. Muito bem, pessoal. E aí, né? Valeu, ó, o povo lá no chat dizendo que sim. Quando nós estamos falando de uma metodologia, como a metodologia. Uai, o que que eu compartilhei errado aqui? Não é isso. Cadê? Compartilhar. Como a metodologia, né, baseada em problemas. Vocês vão ver que na semana que vem a gente vai falar sobre a metodologia da problematização. É totalmente diferente, tá? Uma coisa é a metodologia de aprendizagem baseada em problemas, e a outra é a da problematização, em que a gente se utiliza do arco de Magerês, na maioria das vezes. Essa metodologia baseada em problemas, ela exige de nós não um tempo tão grande quanto a de projeto, mas pode exigir esse tempo, dependendo, né, do desafio que é proposto aí para o estudante. É, mas ao mesmo tempo ela pode ser feita em menor tempo do que a metodologia de projetos. Mas não dá para ser feita em uma aula. Em uma aula, a gente consegue trabalhar com problematização. Agora, com uma aprendizagem baseada em problemas, por quê? Porque vocês vão ver aqui, né, que a questão do passo a passo da sua implementação exige do nosso estudante uma dedicação muito importante e a nossa mediação. Agora, nós não vamos dar respostas, porque, por exemplo, a partir do momento em que você apresenta o problema, a situação, né? Você precisa fazer uma identificação de conhecimentos. De que forma? O que que o estudante já sabe sobre esse contexto? Que tipo de conhecimento prévio ele tem? Se ele conhece o vocabulário apresentado no texto, se ele tem repertório para isso. Por exemplo, eu vou compartilhar com vocês aqui uma solução, um problema, né, que eu selecionei, e existem alguns termos ali que, será que é do conhecimento do nosso estudante? Ele tem repertório para isso? Por que que esses dois passos são muito importantes numa resolução de problemas? Porque se o aluno não entende o contexto, se ele não entende o repertório, ele não consegue fazer uma análise profunda da situação, para fazer uma proposta. Então, esses dois primeiros passos são muito importantes e precisam ser muito explorados, tá certo? E se o aluno não tem muita noção desse contexto, o professor nessa metodologia, ele não entrega respostas, mas os caminhos para o aluno encontrar as respostas. Então, aí a IA pode entrar como um auxiliar nesse sentido. Né? Para que o aluno investigue o tema, investigue o contexto, faça levantamento desse repertório, se intere dos termos ali utilizados e ele entenda de que conhecimentos ele vai precisar também para trazer soluções mais adequadas para esse problema, tá certo? E aí ele pode, nesse contexto, gerar uma pergunta, né, de análise, ir para uma IA, pedir um repertório, como a gente acabou de falar, ver com a Perplexity, um banco de referências, quais referências vão fazer sentido, quais não, como que o professor orienta, essa referência sim, essa não, vá por aqui, não vá por ali. Então, o professor é sempre mediador constante no processo da aprendizagem baseada em problemas. Uma vez que os alunos detectaram, entenderam, eles vão fazer o momento de formulação de hipóteses. Então, as possíveis explicações, as possíveis conjecturas acerca, né, do que é causa
desse problema para que eles possam encontrar uma solução. Tá certo? Que é o contrário do que a gente vai ver lá no próximo encontro, que é o estudo de caso. Porque no estudo de caso, a gente já tem a causa, o problema e a solução, e o aluno analisa se aquela solução foi a melhor. Aqui não. Aqui ele analisa as causas, o problema, o contexto e sugere a solução. Tá certo? Então vejam que as metodologias, elas se parecem, mas têm elementos essenciais muito importantes. A pesquisa já não é feita totalmente em equipe, já é uma pesquisa mais autônoma, independente, individual dos estudantes. Então, vocês vão ver que nesse momento, se vocês estão trabalhando em equipe, é um momento em que essa equipe vai ter o seu momento, em que cada estudante vai fazer as suas buscas, as suas pesquisas, as suas análises, porque a minha dúvida e o meu nível de conhecimento desse contexto ou desse repertório não é igual ao seu. Então, nesse momento, os alunos, de uma forma independente, vão fazer as suas buscas, as suas pesquisas e trazerem aí as suas respostas. Não basta que seja só um trabalho coletivo. E aí, obviamente, eles vão unir tudo isso. Né? O que você trouxe, Rosemary? O que você trouxe, Gilson? O que você trouxe, Otávio? O que você trouxe, Lorena? Para que nós possamos, então, agora pensar em como vamos integrar todos esses novos saberes para partirmos para a resolução do problema inicial. Tá? Então, esse é o passo a passo da aprendizagem aí baseada em problemas. A gente já sabe que os cursos de medicina optam muito por essa metodologia, né, dos problemas. O médico, ele traz o problema, né, a questão, a situação em que se encontra um paciente, a evolução de uma doença, ou a incógnita de uma causa, de uma sequela, e aí começa-se todo um processo de investigação, começando, né, da origem de tudo isso, né? Então, nós vamos observar que essa metodologia, que começou na área da medicina, impacta hoje também outras áreas e nós podemos trabalhar com elas. Então, como é que nós podemos usar a IA para nos apoiar nesse sentido, né? Para fazer com que haja aí uma sugestão de situações, porque com a problematização a gente consegue, com a aprendizagem baseada em problemas, desculpe, eu posso trabalhar com simulação. Então, como que nós podemos simular um espaço, tá certo? A gente já vai olhar, né? Deixa eu voltar aqui para a gente entrar. Eu vou entrar no meu chat GPT para mostrar para vocês. Deixa eu interromper aqui esse compartilhamento. Um breve ensaio ali que eu fiz de uma simulação. Quer ver, ó? Cadê você, ChatGPT? Tá aqui. Agora, deixe-me compartilhar. Tá aqui. Zoom. Eu tenho o ChatGPT pago, tá? E aí eu consigo explorar mais coisas do que no ChatGPT free. Eu optei por pagar o ChatGPT e foi bom, viu? Porque eu uso bastante, se bem que, olha só, viu, gente, a gente tem que olhar também para essa questão da sustentabilidade com a questão do uso da IA, né? Que a gente sabe o quanto ela necessita de energia para rodar. Então, a gente também tem que pensar nesse sentido aí com relação ao uso das IAs. Eu coloquei aqui que no meu prompt que ele me ajudasse a simular pequenos contextos para as áreas que eu já tinha mencionado antes lá para os projetos, de uma simulação de contextos reais, tá certo? Aí ele me deu para a área da saúde, para a área do direito, que eram as áreas que eu já estava trabalhando. Por exemplo, aqui nessa solução problema que ele me deu do curso de administração. Uma autarquia municipal apresenta baixa execução orçamentária e repetidos atrasos na entrega de serviços essenciais.
Uma auditoria recente apontou ausência de controle de processos, baixa transparência nas contratações e desmotivação dos servidores. A gestão solicita uma consultoria administrativa que proponha soluções sustentáveis com o uso de ferramentas digitais e participação. Vejam que ele me deu uma solução, um contexto muito curtinho, que você pode pedir para que ele amplie esse contexto e crie de fato, né, uma situação, problema simulada, mais detalhada, mais objetiva, em que alunos do primeiro período de administração ou do segundo período de administração, né, possam resolver e encontrar uma solução para esse problema. Por que que é importante nós determinarmos no prompt para quem será, quem é o destinatário de tudo isso? Porque, por exemplo, quando ele me coloca aqui alguns possíveis desdobramentos e investigamentos, de investigação, né, investigativos, como a cultura organização interfere numa execução orçamentária, por exemplo? Será que o meu aluno já sabe o que é uma cultura organizacional? Será que ele já chegou nesse nível de aprendizagem? Então, quando nós pedirmos para o ChatGPT, ou para o DeepSeek, ou para o Gemini, ou para qualquer outra ferramenta, trabalhar com a elaboração de um contexto, né, que seja trabalhado em sala, se você não tiver uma parceria aí, porque às vezes alguém externo traz uma sugestão de problemas, né, e aí é muito legal a gente trabalhar com essa conectividade com o meio externo, a universidade. Então, como que nós podemos trabalhar isso? Então, se você pega essa pequena simulação, né, e coloca de volta aqui, nós podemos pedir, olha, né, para amplie esse contexto para que seja analisado por estudantes do segundo período do curso de administração, tá certo? Coloco aqui, ó, e indique, nossa, é o jeito que eu escrevi administração aqui, administração, indique, né? Ei, meu Deus, adminis. Ai, gente, escrevi errado, daqui a pouco eu volto lá. Indique, né? Fontes de pesquisa, sugestão de perguntas reflexivas que possam, né, instigar os estudantes e provocar neles a curiosidade e o interesse para buscar uma solução, ok? Só que eu digitei um monte de curiosi, curiosi, curi. Pronto. Aí, quando a gente pede para o chat GPT fazer alguma coisa nesse sentido, e nós poderíamos ter anexado, né, um, um texto ali como referência, como fonte, ele está aqui, ó, ampliando essa situação, problema. Aí agora ele constrói um contexto, né? Ele dá nome para um município, né? Um município de São Jerônimo, nananã. De repente ele poderia ter usado até o próprio município onde está a instituição. Eu poderia ter colocado isso lá no prompt, dito o nome do município. Aí algumas fontes sugeridas para pesquisa introdutória, né? Algumas perguntas que vocês, professores, podem fazer. Porque vejam só, na metodologia da aprendizagem baseada em problemas, a gente mais faz perguntas do que responde perguntas. A ideia é que os alunos respondam, tá certo? Então, que tipo de
provocações nós podemos fazer? Então, pode ser aqui um recurso para nos ajudar nesse sentido. Olha, para uma análise de situação, para a construção de hipóteses, para uma reflexão cidadã. Então, nós temos aí uma série de opções que, obviamente, vocês, professores, vão analisar e vão observar se ela é pertinente ou não. Né? Porque não é porque a IA gerou que automaticamente a gente aplica. Não, aí nós observamos qual é o nível da pergunta, se está indo ao encontro do contexto, se vai ao encontro dos meus objetivos de aprendizagem e principalmente se está no nível de conhecimento e de alcance dos nossos alunos. Tá certo que quando nós elaboramos uma situação problematizadora, nós desafiamos os nossos alunos, obviamente, mas nós não podemos desafiá-los para o impossível. Porque senão, como nós vamos acompanhar o seu progresso, acompanhar o desenvolvimento deles e etc. Tá certo? Então, é muito importante que no momento em que nós estejamos simulando contextos, nós entendamos quais são, né, os passos da metodologia. Qual que é o primeiro passo mesmo? Fazer o levantamento de contexto, fazer levantamento de repertório, depois fazer levantamento de referencial teórico, né? E os alunos vão buscar isso independentemente. Depois eles vão juntar todos esses saberes e entenderem como tudo que trouxeram, todas as pesquisas que fizeram, vão colaborar para buscar uma solução. E aí começa uma série, né, de debates. Nós vamos observar que, ao contrário do projeto, ele não precisa materializar um produto, mas ele tem de fazer uma apresentação coerente, plausível, lógica, que atenda à solução de fato daquele problema, tá certo? Em que ele consiga ter clareza do que são as causas desse problema, a dimensão que esse problema alcançou e quais seriam as possíveis soluções para eles, tudo isso indo ao encontro, obviamente, dos seus objetivos de aprendizagem, das suas competências a serem desenvolvidas e de todos os elementos que são necessários. E o estudante, como eu lhes disse, ele pode observar esses elementos todos aqui sugeridos. Por exemplo, eu pego esse guia de governo aberto aqui, ó, CGU. Eu posso pegar esse link, vou copiar esse link aqui, ó. E aí eu quero ler sobre isso, porque eu não conheço, eu não tenho noção ainda do que se trata isso. Eu posso ir lá, então, no meu Notebook LM. Eu vou compartilhar com vocês o link para quem ainda não conhece o Notebook LM. Deixa eu voltar aqui para pegar para vocês verem como que o aluno, por exemplo, uma vez que ele fez essa pesquisa em sala de aula, como que ele consegue ler. Vou colocar aqui no chat, tá certo? Para vocês acessarem. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Cadê meu notebook? Tá aqui. Ele é da Google, então vocês podem entrar com a sua conta Google. Me sinalizem, por favor, quando vocês conseguirem acessar a página. Ok, o pessoal já está me dando um ok aqui, que sim, ótimo. Aí, eu já tenho aqui alguns arquivos, né? Então, eu vou criar novo. E vocês vão ver que vai aparecer essa opção. Eu copiei o link lá, né? Então, eu vou colocar aqui site e colar o link que eu copiei lá na referência que o chat GPT me deu. E aí ele tá agora abrindo,
né, essa página aqui e eu quero saber do que se trata, tá? Então, ele tem aqui temas principais, aqui eu consigo ter acesso ao o que cada, né, é, qual que é o resumo, uma tela de login para contas, pedindo que o usuário insira seu e-mail, telefone. Ah, então vejam só, primeiro eu teria que ter aberto lá para saber, porque quando você insere uma um material, né? Por exemplo, deixa eu colocar aqui. Se eu venho adicionar fontes, por exemplo, você consegue pegar documentos do Google, uma apresentação Google, só não aceita o Word, tá? Tem que ser PDF. Link de site ou de vídeo, ou um texto que você pode copiar e colar também. Por exemplo, quando eu olho aqui nas minhas fontes, eu peguei aqui uma obra, né, de chamada Aprendizagem Baseadas em Problemas, Práticas Educativas e Desenvolvimento. Eu tenho várias obras aqui porque eu comparei uma com a outra, mas eu quero ler uma só, então eu desmarco e fico só com essa aqui, que é a da aprendizagem baseada em problemas. Então, que tipo de práticas educativas esse texto trata? Então, quando você clica ali, ele vai me fazer, é possível que eu faça a leitura, né? Ele faz aqui um resumo sobre quais são as práticas educativas que eu posso aplicar na metodologia em relação a conteúdo conceitual, procedimental, atitudinal. Aí, se eu acho que essa informação é relevante, veja que aqui eu encontro o original, de onde ele tirou. Eu posso salvar essa informação aqui ao lado, nas minhas observações, para que eu possa depois usar isso como material de pesquisa, tá? E aí, o que é legal é que nós conseguimos fazer um resumo também em áudio. São dois apresentadores. Se você quiser personalizar, você escolhe o tipo de linguagem que você quer que ele utilize, e aí ele vai gerar um podcast. Mesmo na personalização, mesmo que você peça para ele falar em português, ele ainda não está preparado para falar português, tá? Às vezes ele fala um português esquisitíssimo, com um sotaque gringo bem puxado, mas na maioria das vezes ele é produzido em inglês e é muito bacana, uma linguagem muito fluida, e você pode escolher o nível de linguagem que se utiliza. E aí, ele é um podcast que é gerado em inglês. Esse material, assim como nós acabamos de ver, né? O aluno fez uma pesquisa lá no ChatGPT, que tipo de referência ele pode usar, ele já pode pegar aquela referência, ele já pode ter uma noção se essa referência atende ou não, vindo aqui para o notebook LM, ele vai conseguir ler partes desse texto resumidamente, ele pode fazer perguntas para o texto, comece a digitar, por exemplo, eu posso fazer perguntas e todas as perguntas que esse chat me responder estarão relacionadas ao texto. Ele não vai devagar, ele vai buscar a resposta no texto. Se o que eu perguntar não tiver resposta no texto, ele vai me fazer sugestão de outras leituras e de outras buscas, tá certo? Porque ele fica atento aqui ao que o texto está nos dizendo. Então, nós observamos que hoje nós temos uma possibilidade maior com os nossos estudantes de explorar momentos de estudo na sala de aula. E aí, essas metodologias, elas realmente nos tiram daquele papel do docente transmissor de informações para sermos mediadores de construção do conhecimento. E aí nós estamos fazendo valer, de fato, desenvolvimento cognitivo, interativo dos nossos estudantes, né? De como eles vão trabalhar essa conexão de ideias, lembrando que o conhecimento não é fragmentado. Então, essas duas metodologias sobre as quais falamos hoje são metodologias essenciais para os estudantes entenderem que nós não estudamos por caixinhas, nós temos de estudar
integralmente, porque o conhecimento é diverso, é múltiplo, certo? Então, nosso tempo está aqui muito, muito, muito esgotado, praticamente. E aí eu quero agora que vocês me falem, né? Eu até deixei aqui uma reflexãozinha para vocês compartilharem comigo aqui no final, que é uma avaliaçãozinha que a gente chama de avaliação Motorola. Eu aprendi essa reflexão aqui, essa autorreflexão, quando eu visitei uma instituição de ensino na Finlândia, e eles fazem esse tipo de autorreflexão em todas as aulas com os estudantes, em todos os momentos que houve uma pequena reunião, na verdade. Tá certo? Então, olha só, né? O que que foi significativo para vocês hoje neste encontro, né? Nessa atividade que nós aqui realizamos. E aí vem uma pergunta que você faz para si mesmo agora. Vocês não vão fazer para mim. É uma pergunta em primeira pessoa mesmo, tá? Eu vou pegar aqui você, Rosemary, que está com a câmera aberta, só para te dar como exemplo. Então, você, Rosemary, olha e fala, né? Como eu contribuí, eu, Rosemary, contribuí para que esse encontro fosse significativo, né? O que que pode ser melhorado em minha postura, Rosemary, para que eu seja mais participativo, se eu achar que eu não fui tanto, e estar mais atento a encontros online como esse, né? Ou mesmo que seja presencial. E o que que eu levo daqui hoje para melhorar o meu trabalho? Vejam que em vez de... Eu sei que vocês vão me avaliar, eu já sei que eu vou ser avaliada por vocês, mas e vocês? Como é que vocês se autoavaliam hoje, neste momento em que nos encontramos, nessas 2 horinhas que passamos juntos? Agora, por favor, falem. Bom, eu posso falar já novamente, acho que já expressei que esse encontro foi muito significativo para mim, porque eu, particularmente, muitos dos meus colegas aqui na instituição, estamos descobrindo o uso da IA e queremos fazer com responsabilidade, com coerência, sem um otimismo e um entusiasmo exagerado, que muitas vezes nos faz extrapolar algumas práticas, né? Então, foi muito significativo nesse aspecto. E, assim, eu contribuí, né, dando o meu exemplo tão simples, né, do que nós usamos aqui, Muito e, bom. e eu posso participar e melhorar mais ainda o meu desempenho na medida com que eu me preparar antecipadamente, lembrando e buscando as minhas vivências que façam conexão com aquilo que vai ser discutido, com o que está Uhum. sendo discutido. É uma questão de imergir mesmo, né? A imersão na conversa, no diálogo, na aula é fundamental, né? Então, eu sei que eu posso melhorar muito na minha aprendizagem, colaborar com os meus colegas e com a nossa formadora dessa forma. Muito bom, E muito aí, obrigada, e eu Rosemary. agradeço mais uma vez muito, muito, professora, ao semestre e os colegas que estão aqui na sala também, por essa tarde tão significativa e de tanta aprendizagem. E eu já estou preparando, como disse, a minha formação para os meus colegas, que acontecerá em breve. Ótimo, obrigada, Rosemary. E aí, pessoal, quem mais que gostaria de se manifestar? Coloquem no chat. Otávio, Oi, tudo bem, Ana? Olha, tudo. eu percebo o seguinte, eu tenho buscado me aprofundar nessa questão da inteligência artificial e já trabalhando com principalmente o ChatGPT de uma forma dialógica, no sentido Uhum, de ir refletindo e refinando algumas isso. questões, né? Eu acho que isso daí é uma coisa muito interessante que tem ajudado a mostrar até mesmo as limitações que o ChatGPT tem muitas Uhum, vezes nas conversas que a gente vai estabelecendo, junto com alunos de iniciação científica, junto com colegas que têm produzido algumas coisas aqui dentro da escola também, juntamente comigo, né? Eu percebo também que a
forma como você apresentou foi legal, porque uma das preocupações também existe uma multiplicidade de ferramentas, tem muita coisa. A questão é como é que a gente institucionaliza isso, como é que a gente transforma isso numa ação mais institucional, os Seu som. alunos, né? Deu uma E, falhadinha no seu som. opa, desculpa. De como você institucionaliza isso. Exatamente. E eu acho que, por exemplo, essa forma, essa abordagem que você fez, refletindo sobre o PBL no Project e no Problem, eu acredito que é uma forma de a gente começar a organizar todas essas outras ferramentas que você apresentou também, que eu também não Uhum. conhecia, né? Para daí, então, poder avançar nessa institucionalização. Tá, então gostei bastante da sua apresentação. Estou ansioso pela próxima semana também para a Ah, gente obrigada, estar Otávio. aprofundindo, tá bom? Ana, Tá obrigado, joia. obrigado mesmo. Eu que Gostei. agradeço. A Lígia também colocou lá no chat, a Luciana. Obrigada, pessoal. Mais alguém quer abrir o microfone para se manifestar? A gente ainda tem aqui 2 minutinhos. Professora, parabéns aí pela apresentação, foi sensacional, um momento de troca de saberes. É muito bacana estar com todos os colegas aqui, cada um contribui de uma forma que a gente vai ampliando e tendo a certeza que a gente está caminhando aí para utilizar com sabedoria essa nova tecnologia que entra e não sai mais do cardápio, né? Uhum, exatamente. E assim, né, eu sei que a gente está falando da IA, mas como o Otávio agora reforçou, e eu lhes trouxe também, eu lhes trouxe metodologias que exigem pensamento crítico reflexivo dos nossos alunos e uma atuação diferenciada, como a gente vai ver no próximo encontro, né, Lise, sobre estudo de caso e problematização, que são ferramentas, que são também instrumentos que exigem desenvolvimento cognitivo importante. O estudo de caso é um excelente método para desenvolvimento de habilidades comunicativas. E como que isso tem sido aplicado em sala, né? Então a gente vai observar que a IA, ela é realmente um respaldo, ela não é o fim. Né? E que nós aprendendo, vocês viram na semana passada com o Rodrigo ali, uma engenharia de prompt, como é que vocês também podem construir isso nesse passo a passo, e isso é um aprendizado. O que o Otávio trouxe dessa relação mais dialógica com o chat GPT, eu também tenho feito muito isso. Questionando as informações que ele me traz, pedindo que ele se aprofunde ali, ou que ele vá para lá, ou que ele venha para cá. Eu coloco alguns autores, pergunto se ele conhece, né? Falo, você conhece esse texto? Você conhece esse autor? O que que você me diz a respeito dele, né? E aí a gente vai numa conversa mesmo ali, né? E agora ele me chama de querida Ana Valéria, então, assim, fica bem legal a nossa conversa. Então, você vai começando a explorar, mas eu vejo que tudo isso tem me enriquecido em termos de conhecimento. Então, como que a gente faz com que o nosso aluno use essa estratégia também para esse enriquecimento de conhecimentos, né? De ir além, de buscar, de provocar e de ler e de correr lá em outros sites e dizer assim, esse texto me pareceu interessante, vou ver do que ele se trata. Vai lá no Notebook LM, lê o texto, fragmenta o texto. Isso aqui vai me interessar, vou salvar nas minhas notas aqui, porque eu vou precisar disso depois. Mas vejam que nós estamos fazendo os nossos estudantes lerem, pensarem, buscarem, pesquisarem, e é sobre isso que a gente tem de falar no nosso dia a dia nas instituições. As IAs vêm como apoio e não como fim. Muito obrigada, Gilson, pela sua participação também. A Ana Paula também está colocando lá, obrigada pela aprendizagem. Obrigada, pessoal. Nossa, foi um prazer estar com vocês esta tarde. Vocês estarão, né, novamente aqui comigo e com a professora Lisiane agora. Agradeço a presença aqui da professora Lorena e de todo o apoio que ela me deu também para a elaboração desta tarde aqui conosco. E nós seguimos firmes e fortes aqui para entregar para vocês aquilo que vocês, né, vieram buscar. E não deixem de acessar o material que amanhã a Tamara vai encaminhar para vocês. Eu preparei ali alguns materiais e aí no próximo encontro, se vocês tiverem alguma dúvida, eu posso tirar alguma dúvida de vocês logo no início, antes de que comecemos a falar do novo assunto, ok? Tudo bem? Espero que vocês desfrutem e que tenham levado mesmo daqui hoje
algo que acrescente aí alguma coisa aí no dia a dia do trabalho de vocês. Um beijo no coração de cada um. Boa tarde, boa semana.